Rombo estimado na casa de dezenas de bilhões. Gente, isso é o prejuízo gigantesco que a Amers 3 está sofrendo agora. Mas o que é a Amers 3? É um conglomerado? É um país? Não. A Amers 3 são as lojas americanas. Sabe aquela lojinha que tem quase 100 anos? Lojinha que todo mundo conhece, todo mundo vai para comprar aqueles 5 Kit Kat por R$5, as 3 barrinhas de chocolate por 12. Então, eles estão com esse prejuízo gigantesco. Mas para falar sobre isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Bem, na quarta-feira, dia 11, após a festa da Bolsa de Valores, que acontece às 6 horas em ponto no Brasil inteiro, Sérgio Rial revelou um fato relevante. O que é um fato relevante? Bem, ele é a obrigação de empresas abertas ao mercado financeiro de falar sobre fatos que podem causar abnormalidades no preço de suas ações. Como, por exemplo, a morte do empresário que cuida deles, a morte do cara que fundou eles. Ou mais, para ilustrar isso certinho, sabe o Tony Stark no primeiro filme dele? Quando ele fala que ele vai parar de construir arma e vai começar a fazer coisas pro bem na cidade? Lembra que ele falou isso numa entrevista pro jornal? Eles são obrigados a falar isso quando acontece uma mudança desse tamanho. Então, o novo CEO, o Sérgio Rial, foi a público e relevou que a Americanas tinha uma dívida. Quando eu falo uma dívida, é uma dívida com D maiúsculo, de 20 bilhões de reais. Mas não caia em pânico, pensando que a Americanas vai acabar, ou algo do tipo. Pois essa é uma dívida imaterial. O que significa que pelo menos no futuro próximo eles não vão estar morando de aluguel. Pelo menos por enquanto, gente. Essa dívida, na verdade, é chamada de inconsistência de balanço. Bem, quando isso aconteceu, a dívida da varejista era de 20 bilhões. Mas, quando ela pediu recuperação judicial, alguém sabe o que é recuperação judicial? Deixa eu explicar pra você. Recuperação judicial é como uma pré-falência. Como a Americanas é muito grande e ela aglomera muitas coisas, muitas pessoas, bens, ela gira uma boa parte da economia. Então, recuperação judicial é quando eles vão pro governo e falam: a gente precisa de ajuda, ou a gente vai falir. E eles deixam na mão do governo para decidir o que eles vão fazer aí. Se eles vão dividir a empresa, se eles vão obrigar a ter mais acionista, isso fica na mão do governo. Bem, essa dívida, na hora que o governo está fazendo uma revisão, sofreu uma pequena subida de mais ou menos 100%. E foi de 20 para 43 bi. Melhor, com certeza, que disse que ia mudar melhor, já estava bom. Disse que ia mudar para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. O que mostra que nos 10 dias em que o Rial encontrou a dívida, na verdade ele tinha encontrado apenas a ponta do iceberg. Esse Everest em prejuízos é maior que 305 das 354 empresas listadas na Bolsa brasileira. Isso contando a própria Amers 3, que custava apenas 11 bilhões em setembro do ano de 2022. Se isso for realmente contado como uma manipulação contábil, essa seria, sem sombra de dúvidas, A minha melhor vigarice. a maior fraude contábil da história brasileira. Muitos acreditam que isso pode acontecer por causa do risco dívida, que é quando uma empresa, mais precisamente uma varejista, ao invés de pagar seus fornecedores em pouco tempo, pagar normalzinho, o que eles fazem? Eles fazem um contrato com o banco, para que o mesmo, o banco, compre essa dívida por eles e depois eles o pagam, com algum tempo a mais e com juros a mais. O que também no mundo financeiro é chamado de forfeit, tá bom? E ao invés de contar essa dívida como bem uma dívida, o que a Americanas fez? Eles colocavam nos papéis que eram gastos com fornecedores. Uma coisa bonita, né? Gastos com fornecedores não é uma dívida. É uma coisa que eles têm que pagar, só que não é uma dívida. O que levou a esse pequeno erro de dimensões absurdas. E isso continua ficando pior, pois nos primeiros dias da administração de Sérgio Rial como CEO, as ações subiram como um foguete. E como um foguete da Apollo 13, lá em cima ela explodiu em milhares de pedaços, que agora estão respingando em todo o mundo. É claro, isso aconteceu antes dele lançar essa bomba neles. Bomba essa que, se levar à falência da varejista, pode também estar levando mais de 18 mil famílias junto a ela. O mais incrível de tudo isso é que esse erro contábil de mais de uma década foi encontrado por Sérgio Rial em menos de 10 dias. O que levanta ainda mais dúvidas, por exemplo, dúvidas contra a PwC, que teoricamente fazia auditorias para a Americana na última década e que nunca relatou tais fluxos inconsistentes de caixa, o que levou a um preço muito acima do real para as ações dela, assim induzindo os investidores a comprá-las. Isso pode ter sido feito em um conluio consciente com os maiores acionistas da dita cuja, ou ser apenas pura negligência. Em ambos os casos, a PwC tem o perigo de estar sofrendo uma ação judicial contra eles,
No caso de negligência, uma ação judicial bilionária. E no caso de estarem em conluio, também é bilionária, porque em um caso eles são muito ruins de trabalho, então eles vão ter que pagar tudo. E no outro caso eles são corruptos e vão ter que pagar ao povo também uma boa parte disso. Isso, é claro, também acarretará em mudanças, por exemplo, no valor acreditado a ser o patrimônio da Amers 3. Por exemplo, em setembro do ano passado, o patrimônio líquido das lojas americanas era de 14 bilhões. Bem, o que é patrimônio líquido, gente? Bem, patrimônio líquido é o passivo menos o ativo, ou que também pode ser chamado de o que você tem contra o que você deve. E é esperado que você tenha mais do que você deve, por favor. Agora, com a chegada dessa inconsistência contábil, esse patrimônio sofrerá uma risória altercação de 14 bilhões positivos para algumas dezenas de bilhões negativos. O que quer dizer que agora eles devem, mas eles devem na casa de bilhões. Mas esse não é exatamente o primeiro escândalo contábil do grupo 3G. Cá entre nós, eu acho que eles deveriam mudar de contadores, porque o negócio tá ficando feio para eles já. Por exemplo, em 2014, o ALL, ou ALL, América Latina Logísticas, que mais tarde originou o Rumo, ou Rail 3 no mundo financeiro, foi obrigada a republicar os dados envolvendo o balanço de 2013 e 2014 da companhia, pois foram encontradas, olhe bem, inconsistências contábeis em diversas linhas do relatório financeiro. Nós também tivemos em 2013 um investimento de 28 bilhões na aquisição da gigante Kraft Heinz, que em 2018 também foi obrigada, dessa vez pelo SEC, que é a Comissão de Seguros e Trocas dos Estados Unidos, a republicar os dados envolvendo o balanço, pois foram encontrados novamente erros contábeis, que no final eles fizeram admitir publicamente e fazer as devidas correções para mostrar para todo mundo que eles tiveram aquela baixa contábil de 15 bilhões nos dados finais. Como vocês podem ver, o grupo EG, ou 3G, tem um histórico de lucros e perdas em erros contábeis. Gente, quando eu falo do grupo 3G, algumas pessoas podem não saber, mas esse grupo contém entre seus acionistas Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, os bilionários mais ricos do Brasil. Então, a única coisa que nos resta a fazer é esperar para ver o que eles vão fazer, o que o governo vai fazer. Mas, gente, pelo amor de Deus, nós nunca devemos torcer pela queda de marcas, não importa seus tamanhos. Não importa se é a Americanas e a lojinha do São Berto da esquina. Não torça pela queda deles, porque quando isso acontece, muitas famílias são afetadas diretamente e indiretamente. E para você que ficou aqui até agora, dê um like, se inscreva no canal, compartilhem, fiquem com Deus e até a próxima!